muita gente não sabe, mas todo atendimento endodôntico ele precisa ser planejado. Então, nós temos um guia pela AEE, que é a Associação Americana de Endodontistas, que nos dá este formulário com diretrizes para avaliar o grau de dificuldade do caso, certo? Bom, eles têm critérios e subcritérios. A gente tem ali a dificuldade mínima, moderada e alta. Bom, o primeiro item é a história médica. Então, a gente tem que identificar se esse paciente ele não tem nenhum problema, ele é considerado ASA 1, então a dificuldade, obviamente, vai ser mínima. Dificuldade moderada é quando o paciente tem problema sistêmico e é considerado ASA 2, por exemplo, quando ele tem diabetes, mas que ele é controlado. Ele toma lá a sua insulina, ele toma metformina, então ele é considerado um paciente ASA 2. Mas não deixa de ser considerado dificuldade moderada, mesmo que ele tome as suas medicações. E dificuldade alta é quando a história médica é muito complexa, né? E esse paciente, ele tem, vou colocar aqui em vermelho, ele tem, por exemplo, uma diabetes que não é controlada, né? Ou uma hipertensão também que não é controlada. Ele se torna um paciente de dificuldade alta. Por quê? Porque a gente vai precisar anestesiar, que é o segundo critério que tem no guia. Então, a anestesia é o segundo critério porque realmente ele é extremamente importante e sem ele a gente não consegue começar o tratamento de canal. Então, dificuldade mínima é quando o paciente não tem nenhum problema com anestésico. E dificuldade moderada, que eu acredito que é o que mais a gente tem no consultório, é quando ele tem intolerância ao vasoconstritor. Então, aqui é importante ter o conhecimento de qual tipo de anestésico você vai utilizar e qual vasoconstrictor. Além do vaso, né? Do vaso no sentido da ampola. Ela é de vidro ou ela é de plástico? De plástico a gente tem aqueles conservantes que algumas pessoas possuem alergia, é importante lembrar disso também. E na dificuldade alta é quando não tem como você anestesiar o paciente com anestesia local. É quando ele está com tanta dor ou ele tem algum problema, alguma mutação genética que não consegue ser anestesiado. Então, quando o paciente não consegue ser anestesiado, as pessoas associam muito a falta de conhecimento do cirurgião dentista, como se fosse falta de conhecimento apenas, mas nem sempre é falta de conhecimento. Muitas vezes é a variação anatômica da localização do nervo que vai ser anestesiado, ou uma mutação genética, e isso aqui é uma questão importante, porque o paciente que tem dificuldade de ser anestesiado de forma local, ele vai precisar de suporte. Ou ele vai precisar do óxido nitroso, que é a sedação consciente, e se não for possível, ele vai ter que ir para a área hospitalar fazer uma sedação geral, se for possível tratar, né? Mas isso aqui é uma coisa extremamente importante e a gente ouve muitos pacientes relatando que eu sou difícil de pegar anestesia. Às vezes não é que ele seja difícil, é que ele pode ter uma variação anatômica onde o formato, o tamanho da agulha não chegue ali, principalmente se for na região mandibular. Então, o terceiro critério é a disposição do paciente. Isso aqui é um critério extremamente importante. Por quê? Paciente cooperativo, ele tem dificuldade mínima. A gente não vai ter nenhuma dificuldade com o paciente que está disposto a fazer o tratamento. Mas no contexto de ansiedade, de medo, ou paciente que teve uma experiência ruim, a gente vai ter uma dificuldade moderada, que eu acho mais comum no dia a dia do endodontista. A maioria dos pacientes já chegam dizendo, tenho medo de dentista. Então, digamos que 90% dos casos estão incluídos aqui, na dificuldade moderada. Mas, infelizmente, isso é algo que não é comentado como se fosse algo que não é importante. É porque a gente depende da cooperação do paciente para ele ser atendido. E a dificuldade alta é quando o paciente não é cooperativo. Aqui a gente tem criança que tem medo de agulha,
A gente tem idosos também que teve uma experiência ruim. São aquelas pessoas que tentam colocar a mão quando você vai anestesiar. Então, esse paciente não cooperativo, ele é extremamente perigoso, porque ele pode furar a mão na agulha, por exemplo. A gente tem pacientes autistas que precisam de um suporte, por exemplo, às vezes uma sedação consciente para auxiliar, senão ele vai colocar a mão no anestésico e não pode. Bom, o quarto item é a abertura de boca, que eu considero também extremamente importante, porque se o paciente não abrir a boca, não tem como a gente ver o dente. Então, não adianta o paciente ser querido, ser cooperativo e não abrir a boca. Além do mais, nesse item a gente avalia se ele tem limitação ou não de boca. Como a gente tem um índice alto de bruxismo, a gente está tendo muitos pacientes que têm trismo, ou após a remoção do siso, ou por ansiedade, ou porque ele tem realmente uma limitação de boca por outras questões sistêmicas e físicas. Isso aqui é extremamente importante. Então, se ele não tem limitação de boca, a gente consegue tratar. Mas se ele tem limitação de boca, a gente não consegue tratar. Então, a dificuldade alta é quando ele tem limitação de abertura. Mas aqui entra quantos centímetros ele tem de limitação, né? A gente tem uma abertura de boca em torno de 5 centímetros, tá? Que é a mesma abertura que se usa para fazer a intubação. É equivalente a 4 dedos. Se o paciente não tem essa abertura de 5 centímetros, a gente tem a opção de usar um bite block, que é aqueles abridores de boca, né? Que é mais ou menos assim. Então a gente tem a opção de usar o bite block para melhorar. Mas quando ele é pós-cirúrgico de ATM, não tem como, ele vai ter que ir para a sedação geral, tá? E a dificuldade moderada é quando ele tem uma pequena limitação de boca. Aqui nessa dificuldade moderada é que a gente usa o bite block, que a gente ainda consegue amenizar. Bom, aqui tem outro item importante, mas que ninguém fala como se isso não acontecesse. A gente tem relatos de paciente que tem ânsia de vômito até na hora da radiografia. Então, assim, colocou o posicionador, o paciente teve ânsia de vômito, esse paciente não vai conseguir fazer o tratamento de canal, infelizmente, tá? Então, dificuldade mínima é quando ele não tem ânsia de vômito, ele é um paciente tranquilo que você consegue trabalhar na boca. Dificuldade moderada é quando, ocasionalmente, né, ele tem aquela ânsia assim repentina, às vezes engole a saliva, enfim, mas que ainda dá pra gente fazer o atendimento. E a dificuldade alta é quando ele tem um reflexo vasovagal extremo. Ele é aquele paciente que quando você coloca o espelhinho ele já está com ânsia de vômito. E aí você já vê a úvula, a garganta abrindo e é extremamente perigoso ele deglutir algum equipamento pequeno e perfuro-cortante, como uma lima de endo. Então, nesse caso aqui é um paciente que tem que ser sedado também, tá? E a gente tem a condição de emergência, que ainda está dentro aqui das considerações sobre o paciente, que é a dor ou edemas mínimos, né? Aquele paciente que começou uma periodontite apical aguda, mas que não tem ainda o edema facial. Aqui a gente já tem dor e edema moderado, que é quando você toca na palpação ou ele já está com a parte externa do rosto ou bochecha, já com a temperatura quente, aquele já está numa dificuldade moderada. E a dificuldade alta é quando ele está com dor e o edema muito severo, que é aquele edema extraradicular, quando a gente já tem aquele edema também que fecha o olho, que o paciente fica com o olho bem pequenininho. Então, esses são os critérios das considerações sobre o paciente que devem ser relevantes durante o planejamento, durante o atendimento do paciente de endodontia. Então, atender o paciente de endodontia não é algo aleatório. Existe um roteiro a ser seguido e esse roteiro sugerido pela AEE é extremamente importante para que o atendimento seja o mais eficaz possível.